Muito bem, pessoal. Estou gravando esse vídeo para poder dar uma ajuda para os grupos, tendo em vista que alguns questionamentos têm sido recorrentes, né? Então, para sanar de vez as dúvidas de todo mundo, eu tentei sintetizar aqui neste vídeo, nesta planilha que vocês estão vendo, os principais elementos de cálculo que serão necessários nessa etapa 2 do trabalho. Já dei explicações em aula, óbvio que sempre cabe a pesquisa de vocês. O que eu vou passar aqui foram conteúdos vistos nas aulas de gestão de produção, estratégias competitivas e operações. No caso, o pessoal da administração, imagino que o pessoal da contábeis também já teve noções desses assuntos aqui, então não deveria ser nada de tão novo assim, tá, pessoal? Mas no sentido de uniformizar, todo mundo falar a mesma língua, facilitar a vida de vocês, então eu resolvi gravar esse vídeo. Acredito que vai ajudar vocês aí no desenvolvimento, né? Se vocês conseguirem captar toda a essência dessa planilha, mesmo que vocês não usem, né, ela, mesmo que vocês já tenham as de vocês, eu sei que existem umas outras circulando por aí, sem problema, façam a de vocês, confiem na de vocês, apenas verifiquem se o ritual, a metodologia que eu estou explanando aqui, ela fecha com o que vocês estão fazendo também, tá? Bom, pessoal, aqui o que eu fiz então, né? O objetivo é deixar para vocês um modelo de cálculo para os planos de produção e vendas e também já coloquei aqui a questão das capacidades, que também tem sido recorrente. Uma coisa muito importante, pessoal, os vários conteúdos que vocês estão colocando no projeto, principalmente esses que exigem cálculo, já falei para vocês, tem que haver uma coerência do início ao fim do trabalho. Não adianta fazer um cálculo isolado lá no início e dizer uma coisa, depois outro lá no meio e dizer outra coisa, e depois outro lá no final e dizer uma coisa totalmente nova. Tá? Então é isso que eu vou me preocupar mais agora nessa explanação que eu vou dar para vocês. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Ó? Eu sei que muitos grupos têm situações semelhantes a que eu vou relatar aqui, em maior ou menor grau. Claro que o pessoal da parte de serviços vai ser um pouco mais simples, depois eu vou destacando isso ao longo da explanação. Mas observem, são 3 produtos, tá? O produto X, o produto Y e o produto Z. Cada um numa aba aqui, ó. Tá? Eu botei produto 1 é o X, produto 2 é o Y, produto 3 é o Z. Tá? Quando vai acontecer isso? Né? A maioria das vezes vocês têm linhas de produtos distintas, né, ou características muito distintas em cada produto, visando atender segmentos, nichos de mercado. Tá? Então, a gente contemplou isso aqui. Eu coloquei só 3, mas que nem vocês viram de massas e lasanhas ali, os caras tinham, sei lá, 12, 13 produtos. Tá? Então, o que vocês vão ver aqui é para 3 produtos, mas dá para reproduzir para tantos quantos necessários. Tá? Basta criar mais abinhas aqui. Ó, tá? É só copiar essas abas, né, criar mais abas com a mesma estrutura que vocês chegam lá. Então eu vou explicar uma aba, o que eu explicar para ela vale para as outras todas, dependente da quantidade de produtos. Caso vocês consigam enquadrar o produto de vocês nesta planilha, não é obrigatório, pessoal. Como eu falei, vocês têm as de vocês e confiam nas de vocês, continuem trabalhando nas de vocês. Mas se vocês conseguirem, tanto melhor, tá? Porque aí realmente a gente já tem uma linha ali de raciocínio e fica até mais fácil depois para corrigir. Tá? E também vai servir de base para os futuros cálculos que vocês vão fazer. Como eu falei em aula, aqui é a essência. Se aqui vocês acertarem, a tendência é que na parte financeira vocês acertem também. Porque é decorrência disso aqui. Agora, se errar aqui, vai errar lá também. Tá? Vale aquela mesma lógica das planilhas que a gente dá nas nossas disciplinas, mesma coisa. Tá? Então, tudo que está em vermelho vocês podem mexer. Tá? Tudo que está em preto aqui, né, tem fórmulas atreladas, ó, estão vendo? Essas, em princípio, vocês não podem mexer. Excepcionalmente, numa ou noutra partezinha, talvez vocês tenham que adaptar a fórmula, mas ali estará uma fórmula, que depende de algumas peculiaridades. Eu tentei fazer aqui o mais generalista possível, mas a gente sempre sabe que, dependendo do tipo de negócio, tem que fazer alguma adaptação nas fórmulas. Tá? Mas, portanto, não se baseiem cegamente no que está aqui. Tentem muito mais aprender a metodologia, o ritual, o passo a passo, e depois façam as adaptações, ajustes à realidade de vocês. Então, vamos falar aqui do produto X. A empresa, então, definiu que o Vale do Rio Pardo vai ser o mercado-alvo. Então, todas as cidades do Vale do Rio Pardo. Tá? E
o preço sugerido para este mercado do produto X especificamente é de R$10 por unidade. Ok, pessoal? Então, vocês se lembram lá da etapa 1, né, do trabalho, né, esse valor não veio chutado, né, é conforme a pesquisa da concorrência que vocês devem ter feito para comparar os preços, mas também levando em conta os diferenciais ofertados pelo nosso produto, pelo produto de vocês. Bom, aí, pessoal, vocês vão para o mercado e fazem uma pesquisa. Essa pesquisa, ela fundamenta uma série de decisões importantes que vocês vão ver que tem que estar correlacionadas com o todo do trabalho. Tá? Eu tentei traduzir aqui a principal delas, que é o consumo per capita anual do produto X, do produto que vocês estão propondo. Tá? Não necessariamente o produto de vocês, porque é um produto que está sendo lançado por uma empresa nova no mercado, ainda não tem histórico. Mas através dos dados primários, aquelas perguntinhas que vocês fazem, quantas vezes por semana o respondente consome tal produto, né, ou por mês, enfim, vocês tentam obter dali os hábitos de consumo deste potencial cliente de vocês. Para isso que vocês fazem a pesquisa. E o principal dado que sai da pesquisa primária seria o consumo per capita anual. Tá? Então isso aqui vem lá da pesquisa, não é chutado. No nosso exemplo, são 12 unidades ano, tá? Ou, traduzindo aqui, 1 unidade por mês, em média. Tá? Tirei de lá. Aí entra, pessoal, aquele cruzamento que muitos trabalhos na primeira correção eu coloquei ali, que vocês têm que tirar alguma conclusão na hora de avaliar em conjunto os dados primários e os secundários. Então, foi feito aqui, ó, uma pesquisa de dados secundários, no caso o IBGE, né? E a população que foi levantada no mercado-alvo foi de 430 mil habitantes. Isso aí é uma aproximação que eu coloquei aqui apenas para fins didáticos. Tá? Muito bem, então pessoal, ó, sempre coloquem a fonte. Tá? Então, IBGE 2021. Tá? Então está relativamente atualizado isso aqui. Observem, ó, isso vocês já fizeram. Se vocês andaram bem lá, não tem nenhuma pendência, isso aqui de alguma forma já vai aparecer ao natural. Aí entra aquilo que eu falava, a conclusão da análise de mercado. O consumo anual no Vale do Rio Pardo, tá? Eu pego então e multiplico o consumo per capita anual pela população. Tá? Então, observe, se em média as pessoas consomem 12 unidades por ano, quanto o Vale do Rio Pardo inteiro vai consumir? 5.160.000, tá? Multiplicação de um pelo outro, unidades por ano. O que, dividido por 12 aqui, né, dá 430 mil unidades por mês. Se eu utilizar esse preço sugerido, tá, eu vou ter um faturamento anual de 51.600.000 e por mês, em média, dividido por 12, 4.300. Tá, pessoal? Então isso aqui é tudo cálculo decorrente dessas informações que vieram dos dados primários e secundários e eu estou apenas juntando elas para chegar a essas conclusões. Ok? Só cuidado, ó, é de todo o Vale do Rio Pardo, de todo esse meu mercado-alvo. Não quer dizer que isso aqui a minha empresa vai conseguir. Aliás, eu vi alguns trabalhos, inclusive esse do Massas Delize ali, eles vão extrapolar o mercado. Né? Eles disseram que atuar no Vale do Rio Pardo, mas se vocês começarem a confrontar os números, aí vão ver que as projeções futuras deles são para um mercado muito maior. E isso não aparece justificado no trabalho. Podia ser que eles quisessem ir para outras regiões e tudo mais, até seria aceitável, mas não aparece isso. Tá? Isso aí para mim já seria um ponto de correção. Mas enfim, eu sei que vocês vão fazer certinho, então tá aqui a conclusão. Ó. Juntei as duas pesquisas e cheguei à conclusão do tamanho do meu mercado. Todo mercado tem um tamanho. Tá? Esse é o tamanho do meu mercado para o produto X. Não interessa o que aqui, tá, pessoal? Pode ser qualquer coisa. Tá? Pode ser alimentos, bebidas, móveis, artefatos de cimento, diárias de uma cabana, de um hotel, enfim, pode estar tanto relacionado a produtos quanto a serviços. Cada produto tem a sua métrica, vocês vão ter que trabalhar em cima da métrica de vocês. Tá? Bom, aí pessoal, vocês fazem lá a intenção estratégica. Aquilo ali não é só enunciados bonitos, ousados, para fazer de conta que está pensando no futuro. Né? A gente coloca ali metas atingíveis. Então, assim, ó, o que eu coloquei aqui como meta? Ó? Atingir 40% do mercado-alvo em 7 anos. Por que isso?
7 anos é a previsão de anos futuros que vocês vão projetar para a empresa de vocês. Isso já está acertado. Tá? Lá no Delize, eles fizeram 8 anos, nós vamos fazer 7 anos. Tá? Porque 40%, pessoal, aí vai depender, pode ser 30, pode ser 10, pode ser 90, depende do produto. Se o produto de vocês é um produto muito pioneiro, ninguém trabalha com esse produto aqui no Vale do Pardo, talvez vocês podem ser mais ousados depois, na hora de fixar esse percentual. Tá? Mas vamos dizer que o meu produto é um produto médio aqui, ele já tem concorrentes, então eu não vou tirar todo o espaço da concorrência. Dificilmente eu vou conseguir 90%, 100%, né? Porque eu vou invadir o território dos concorrentes que já estão estabelecidos. Tá? Então o que a gente faz? Coloca uma meta mais modesta. Como são 7 anos, dá para projetar um certo crescimento aqui. Tá? Eu coloquei 40% para este produto. Vocês vão ver que depois os outros produtos têm outras metas, depende do desafio, da concorrência, se é um produto mais caro, mais barato, mais fácil, mais difícil de entrar naquele mercado. Bom, aí pessoal, o que a gente faz aqui? Ó? Eu multiplico esses 40 pelo consumo anual, ou seja, os 5 milhões aqui de unidades que são consumidas por todos os consumidores no Vale do Rio Pardo, pego 40% disso, então a minha previsão é ter conquistado até o ano 7 um mercado de mais de 2 milhões de unidades ano. Essa é a minha meta. Por isso que a gente sempre fala que toda meta tem que ter um prazo, senão ela fica voando ali, não sei quando eu vou atingir ela. Eu quero atingir em 7 anos. Tá? E aí, novamente, multiplicando pelo preço sugerido, aqui o preço sugerido, né, significa então 20 milhões a minha empresa vai faturar por ano. É um bom faturamento. Tá? Então eu estou projetando crescimento mesmo para este produto aqui. Ok? Tá, pessoal, observe que não tem nada chutado até aqui agora. A meta de market share tem que ser muito bem discutida para não ter nada absurdo, né? Nada utópico ali. Aqui, pessoal, esse primeiro dado aqui, apesar de eu projetar para o ano 7, eu estou fazendo a avaliação a valor presente, ou seja, sem inflação. É como se eu estivesse projetando o ano 7 com valores da atualidade. Tá? Por isso que eu fiz essa ressalva aqui. Mas tudo bem, né? É só para a gente iniciar a jornada. Agora, pessoal, eu já tenho os dados que eu necessito, ó, tanto de mercado quanto da intenção estratégica, para poder orientar a minha meta de crescimento. Tá? Então, eu preciso dessas informações para poder abastecer lá o plano de produção e o plano de vendas. Se eu não tiver isso, pessoal, eu fico flutuando, eu fico no escuro. Tá? Então, é o que a gente vai fazer agora. O plano de produção anual, pessoal, vocês viram ali nas considerações daquela sugestão de roteiro que está lá, que eu deixei para vocês lá desde a primeira aula, vocês vão ver lá que há necessidade de se projetar um estoque. Tá? Então, podem colocar esse estoque em dias, fica mais direto aqui. Eu coloquei um estoque pequeno. A minha empresa aqui vai trabalhar na filosofia Lean Manufacturing, isso até depois na parte de texto isso pode ser argumentado. Então, eu não quero estoques para muito tempo. E aí varia de empresa para empresa. Poderia botar 30 dias aqui estoque para um mês, só que isso aí tudo vai me gastar espaço. Né? Tem toda aquela história que a gente sempre fala lá em logística quando a gente coloca estoques muito grandes. São estoques grandes de matérias-primas, são estoques grandes de produto acabado. Aí tem que ter preservação, tem que ter controle, tem que ter vigilância, tem que ter seguro. Vai longe a conta. Tá? Eu coloquei 5 dias úteis, tá? Que equivaleria a uma semana de estoque, né? Vamos dizer que o meu produto fosse aí uma bebida ou algo parecido, né? Não há grandes riscos, né, de eu ter que parar a minha empresa por mais de 5 dias úteis. Né? Então, é o suficiente. Muito bem. Então, pessoal, agora que entra as formulazinhas. Eu não vou explicar todas elas em detalhes. Tá? O que eu digo para vocês é, a partir do momento que vocês colocam os números, não precisa fazer os cálculos, porque eu sei que isso aqui já está validado. Tá? Então, mas eu vou dar o princípio aqui para vocês. Ó. A demanda de onde é que eu tiro, pessoal? Eu peguei aqui, ó, e fiz uma escalada. Como a minha projeção é chegar lá no ano 7 com 2 milhões e 64 mil unidades, está aqui, ó. Esse valor coincide com o que está aqui, depois a gente faz uma prova real. Então, sempre confiram
depois de fazer esse cálculo, se esse valor está batendo com esse aqui. Bom, o que eu fiz? No primeiro ano, pessoal, eu quero apenas 1/7 da previsão de vendas para o ano 7. Então, simplesmente dividir por 7. Eu peguei os 2.064.000, dividi por 7. No segundo ano, eu quero 2/7. Por isso que eu botei aqui a escalada dos vários anos, então multipliquei por 2 o primeiro valor. No terceiro ano, eu quero 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 e o inteiro, 7/7. Tá? Por isso que eu falei que tem que fechar. Então, a minha empresa vai crescer linearmente 1/7 a cada ano na sua demanda. Esta é a projeção. Isso é factível? Sim. Se eu quero atingir 40% do mercado, eu sou obrigado a fazer. Como eu não tenho nenhum dado que me diga se no ano 3 ou no ano 5 eu vou poder aproveitar mais e tentar vender substancialmente nesses anos, como eu não tenho nenhuma informação, eu vou assumir a projeção de crescimento linear, tá? Como se fossem aquelas nossas previsões de demanda que a gente também estudou. É válido, tá? Perfeitamente válido. Poderia ser exponencial também, mas aí é outro cálculo. Eu coloquei aqui linear. Observem que todo ano cresce 294.000. Tá? Todo ano cresce 294.000. Tá? Até chegar no 2.064.000. Aí o estoque, pessoal, eu fiz aquele cálculo, né? Transformei dias em volume, sempre apropriado ao volume produzido a cada ano, porque como eu quero em dias e a produção vai aumentando, eu também vou ter que ir aumentando esse volume de estoque. Então aqui é a formulazinha, né, que transforma 5 dias úteis em estoque no final do ano, considerando a demanda. Okay? Então esse estoque aqui, né, ele está relacionado com a demanda, se vocês forem ver a formulazinha aqui. Ó. A demanda dividido por 12, né, porque aqui está anualizado, eu quero ver dentro de cada mês, dividido por 20, que são os dias úteis de cada mês, vezes o C33, que é o 5 aqui, os 5 dias úteis. Então aí ele faz uma proporcionalidade. Já está tudo pronto aqui. Ó. Vou ver que ele vai aumentando também o valor do estoque à medida que eu vou aumentando a minha demanda. Por que isso? Porque ele está crescendo e para dar os 5 dias, no final de cada período, eu preciso também mais estoque. E a produção, então, pessoal? Então, no primeiro ano, eu tenho que somar. Como eu não tenho estoque de nada, eu tenho que produzir o suficiente para atender a minha demanda, mais o que eu vou deixar no estoque. 301.000. Tá? No segundo ano, pessoal, cuidado, tem uma diferençazinha. Eu tenho que produzir a minha demanda, mais o que eu tenho que deixar no final do ano, menos o que ficou no ano anterior. Então, se no final do ano eu quero deixar um estoque de 12.000 e eu já tenho no final do ano anterior 6.000, eu tenho que fazer essa diferença entre os dois. Tá? Então, a minha produção é de 595. Tá? E assim eu faço todos os outros. A fórmula é a mesma aqui. Ó. Todos os outros anos, tá? Sempre eu considero o estoque existente no final do ano anterior, o que eu quero ter de estoque no final deste ano, no caso aqui o 3, e a minha demanda. Com esses dados eu consigo calcular a necessidade de produção. Ok? Tá? Isso aqui vai ser importante depois. O pessoal às vezes confunde. Claro, né, pessoal? Quem trabalhar com serviços, em princípio, vai estar zerado aqui. Tudo bem, então só coloca 0 aqui. Ó. Observe que daí igualou, né? Tá? Ele já faz o cálculo automático. Tá? Então, bem tranquilo quanto a isso. Bom, pessoal, sazonalidade. Poucos trabalhos eu vi fazer esse tipo de consideração, mas eu digo que na vida real é necessário. Os produtos oscilam. Eu peguei um produto aqui tipo bebida ou de consumo mais nas épocas de verão. Tá? Então, isso aqui é uma distribuição, é o percentual, o peso que cada mês tem em termos de volume a ser, né, consumido. Isso aí também eu faço via pesquisa, às vezes entrevistando especialistas ou indo visitar empresas já existentes, e eu consigo essas informações em caráter aproximado, não é para ser, vocês estão vendo aqui, 0,33 é porque eu fiz uma simplificação, tá? Se eu não tivesse sazonalidade, o valor que apareceria aqui em termos percentuais seria o equivalente a 1/12 todos os meses. 1/12, né, dá 8,33%. Então o que eu fui fazendo aqui? Né? Eu coloquei 1/12 aqui, ó, e fui acrescentando mais 1 ou 2 ou 3 pontos percentuais, dependendo da tendência de cada mês no ano.
Então, por exemplo, como é um produto de verão, janeiro vende bastante, botei mais 0,03. Tá? Aqui já vende um pouco menos, fevereiro, mas vende ainda 0,02. E aqui 0,01 em março. Depois estabiliza valores menores e lá no final do ano começa a aumentar de novo. 0,01, 1 dozeavos mais 0,01, 1 dozeavos mais 0,02 e 1 dozeavos mais 0,03, né, quando chegar no dezembro. E aí, claro, tudo que eu acrescentei no 1 dozeavos eu tenho que tirar desses outros meses, por isso que aqui baixou tanto. Tá? Mas enfim, é um comportamento, essa sazonalidade aqui pode até parecer meio agressiva, tá? É uma distribuição de um produto que é consumido em maior grau durante os meses mais quentes e em menor grau durante os meses de inverno. Tá? Então, por isso esses percentuais. Cuidado. Vocês podem botar qualquer sazonalidade aqui. Isso aqui, tanto que está vermelho, dá para digitar por cima. Né? Eu fiz matematicamente, mas tem que fechar 100%. Enquanto não fechar 100%, está errada a sazonalidade de vocês. Vai dar problema mais adiante. Tá? Então, é um produto que flutua. Vende bastante no verão e mais modesto no inverno. Sei lá, cerveja, roupas de verão, coisas dessa natureza, tá? Muito bem. Aí, pessoal, eu monto a minha estratégia de produção. Isso vocês têm que cuidar. Como eu falei para vocês, a empresa está no modo Lean. Então, eu fiz aqui o acompanhamento de demanda, que é o que a gente já sabe de antemão que dá um menor estoque. Porém, tem várias oscilações na produção. A produção, né, quase todo mês muda. Tá? Então, aqui eu coloquei todos os meses. Aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho para poder aparecer tudo. Vocês terem a visão do todo. Então aqui eu coloquei todos os meses, ó, e todos os anos. Tá? É um tabelão. Depois vocês acertem de vocês aqui, mas é importante ter, mesmo que isso depois não vá aparecer, pelo menos nessa sessão, não vai aparecer tanta planilha, tanto detalhe no trabalho, mas a base de cálculo tem que originar-se dessa tabelona, porque vai influenciar depois em várias outras questões lá na parte financeira, fluxo de caixa e tudo mais, matérias-primas, tudo isso vai aparecer. Bom, pessoal, aqui eu tentei reproduzir o que está aqui no ano para os 12 meses do ano. Tá? De novo, ó, demanda, estoque, produção. As formas são similares, tá? Já está tudo automatizado. Qualquer mudançazinha na sazonalidade, nas metas e tudo mais muda aqui. Então isso aqui já está tudo feito. Mas são essencialmente as mesmas formas que eu coloquei aqui em cima. A demanda, eu peguei o valor do ano vezes o percentual do mês. E assim para todos, ó. Mesma coisa. Tá? E aí com isso eu consigo fechar os 294.857, ó, para o real. Confiram com esse aqui, ó. Se não fechar, tá errado alguma coisa. Tá? Tem que fechar com a demanda do... Isso aqui é uma soma, né? Soma tudo, se fechou, tá certo o cálculo. O estoque, pessoal, deste ano, eu fiz um cálculo aqui de trás para frente. Ó, observem que aí eu coloquei, poderia ser de frente para trás também, tá? Eu preferi por conta de que esse estoque aqui é o saldo no dia 31 de dezembro, bem no fechamento do ano. Então eu reproduzi ele aqui, ó. Tá? Eu trouxe ele para cá. E aí depois só copiei e colhei aqui, ó. Botei com formas, né? Então, se eu alterar qualquer coisa em termos de estoque, né? Observe, se eu botar 6 dias aqui, ó, ele já muda aqui e muda aqui também. Tá? Bom, então, o estoque no final de cada mês é o mesmo. Se eu quiser terminar o ano com 6.143, eu já tenho que ir produzindo e mantendo esse estoque. Eu não vou produzir ele só no último mês. Aí não faz muito sentido, né, eu trabalhar com estoque num único mês. Tá? Então eu vou manter ele todos os meses do ano. Então eu reproduzi aqui. E aí a produção é uma forma que junta aqui, ó, a demanda mais o estoque. Eu tenho que produzir para aquilo que eu vou vender e mais uma sobrinha no final do mês. Aqui, tá? Aqui, de novo, é a mesma forma que eu coloquei ali nos anos, tá, pessoal? É a demanda, é o que eu vou produzir, mais a diferença entre o que eu preciso de estoque no final desse mês e o que eu tenho de estoque no final do mês anterior. Como são o mesmo valor, dá zero, mas eu preservei a fórmula aqui porque pode ter alguma situação onde haja um desnivelamento, né? Não é o nosso caso, e aí vocês têm que levar isso em conta. A fórmula é a mesma, o princípio é o mesmo. Então, observem, né, que eu produzo basicamente a minha necessidade de estoque no primeiro mês.
de produção. Tá? E depois, usando o método FIFO, né, eu vou desovando os produtos mais antigos, né, que foram produzidos no mês anterior, por exemplo, que estão no estoque, e vou produzindo novos que vão substituir esses no estoque. Tá? Então, tá aqui. Né? Então, pode ver que a produção deu igual à demanda. Por quê? Porque eu não estou alterando estoque, eu estou mantendo ele vivo até o final do ano. Tá? Sem problema. É uma estratégia. Tá? Pode ser feito diferente? Pode. Então, observem, né, que o único mês que eu tive que produzir um pouco mais foi o mês 1. Todos os outros eu estou acompanhando a demanda. Ó. Eu produzo no mês exatamente aquilo que vai ser vendido, que no caso é o que está projetado ser vendido. Né? E no final também tem que fechar. Tá? Esses numerozinhos todos aqui, ó, tem que fechar com esses numerozinhos do ano 1 aqui. Ó. Se não fechar, tem algo errado. Observe que está fechando. Aqui com aqui. Beleza. E aí, pessoal, a mesma coisa para os outros anos. Ó. Aqui eu pego a sazonalidade vezes a demanda anual do ano 2. Tá? E assim por diante. Faço a mesma estratégia, só um cuidado que a partir do ano 2, observe que eu peguei o mesmo estoque, aqui também, né? Mesma estratégia, peguei o estoque daqui, puxei para trás, e a produção agora, ela considera o saldo do mês 12 do ano anterior, tá, pessoal? Nesse ano 1 que eu estou abrindo as portas, eu estou saindo do zero, não precisou, mas aqui precisa e precisa em todos os próximos anos. Estoque sempre é um saldo, então se eu fechei o ano com 643 e agora eu quero produzir neste ano para terminar com 12, vai ter um incremento. Aí a importância de usar as formulazinhas corretas. Né? Então observe, neste caso eu vou produzir a demanda mais os 12 mil menos os 643. Então, dessa forma a gente faz. E os outros também, mesma coisa. Né? Só que daí vai acontecer o mesmo fenômeno que no ano 1, né? Como o estoque esperado no final do mês 2 é igual ao estoque do mês 1, faço apenas o acompanhamento da demanda. Produzo só o que será demandado. Okay? E assim para todos os anos. Observe que isso aqui é um cálculo repetitivo. Ó. Tá? Mas sempre cheque. Ó. Vou ver o último aqui, vamos ver se fechou. Ó. 2 milhões e 64, 43 mil, 2 milhões e 70. Tem que fechar com o último ano aqui de cima. Ó. 2 milhões e 64, 43 mil, 2 milhões e 70. Fechou. Tá? Então, tá, beleza. Pessoal, o custeio, eu ainda não trouxe uma planilha de cálculo, até pode ser que se me sobrar um tempinho eu agregue aí um modelo de cálculo de custeio, mas eu sei que vocês já estão avançando nessa parte. Isso foi muito visto e revisto, tanto na área da administração quanto na área da contábeis. Então, não estou entrando nesse mérito, isso aí é tarefa de vocês por enquanto. Porém, tem uma sincronia necessária que a ser feita, porque vocês vão usar essa informação lá depois no cálculo das capacidades, que são os custos unitários da matéria-prima e os custos unitários da mão de obra direta. Tá? Então, pessoal, eu já trouxe um pedacinho do custeio. Esses dados aqui, que aqui são digitados, vocês vão ter que calcular. Então, se aproprie aí dos planilhão e façam o cálculo de vocês. E aqui também, pessoal, tem uma estratégia de capacidade, ó, eu coloquei aqui, ó, considerando o primeiro ano de produção, isso aqui está baseado, alicerçado nos custos do primeiro ano, isso muda, porque tem inflação, porque tem outras variáveis que influenciam nesse custo, e as estratégias de capacidade que serão vistas lá no consolidado. A parte de capacidade eu vou juntar tudo num lugar só, lá no consolidado, daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Tá? Então isso aqui a gente está digitando, mas não é uma digitação chutada. Vocês vão tirar isso aqui de uma outra planilha, de uma outra aba, que é o cálculo do custeio unitário. Tá? Tem que fazer o custeio. Tá? E aqui tem duas estratégias de capacidade. A primeira, vocês verão isso, está lá no consolidado também, mas eu estou adiantando aqui, porque elas servem de base para o que vem adiante. Até o ano 3, pessoal, eu quero ter capacidade suficiente para suportar todo o volume a ser produzido até o ano 3. Depois eu vou dobrar essa capacidade no ano 4 e suportar com essa mesma capacidade até o ano 7. Então, o que eu estou projetando aqui? Um incremento de capacidade lá no ano 4 e diante. Isso vai fazer mais sentido depois quando eu mostrar lá o consolidado. Mas as estratégias de capacidade, eu tenho que ter
uma visão do todo da empresa, por isso que a gente faz lá no consolidado, porque se tudo passa na mesma linha de produção ou na mesma máquina, no mesmo posto de trabalho que é gargalo, eu tenho que ter uma estratégia de capacidade para essa parte da produção. Tá? Então eu já adiantei ela aqui, mas vocês vão ver que lá está da mesma forma com outros dados. Então esse produto está custeado dessa forma, tá? Mas você já sabe de antemão que isso aqui tem que ser calculado por vocês. E pessoal, e o plano de vendas? Tá? Eu previ uma inflação, aí aquela história que eu já falei, vocês podem considerar todas as projeções com inflação ou sem inflação. Se colocar inflação nas receitas, tem que colocar nos custos. Se não colocar inflação nas receitas, não pode colocar nos custos também. Então vocês têm que avaliar o que é melhor, né? Para não ter dois pesos e duas medidas. O critério deve ser o mesmo. Eu vou considerar a inflação aqui. Tá? Até porque as nossas taxas aqui de juros, depois que vão acabar aparecendo na parte financeira, ela já tem o componente da inflação considerado. Né? Então, para não fugir muito da nossa realidade Brasil, eu considerei. Bom, pessoal, então aqui, ó, nada mais é do que pegar o que eu vou vender, o que eu vou vender é a minha demanda, em cada ano, no caso, e em cada mês. Aqui eu estou vendo o ano 1, mês 1, e multiplicar pelo preço. Tá? O preço aqui eu coloquei, então, uma projeção também de incremento com inflação, ó. Tá? Vocês estão vendo aqui que no primeiro ano o preço é o mesmo, não tem inflação ainda. Tá? É o ano de largada, eu já estou fixando esse preço aqui. No segundo ano já é o preço do ano anterior mais a inflação, 10,5%, a inflação só de 5%. E aqui é exponencial, tá? Então é composto, como se fosse juro composto. Então no ano 3, mesma coisa, é o ano anterior, 10,50%, mais 5% de inflação e assim vai. Tá? Então esses serão os meus futuros preços nos próximos anos. O que eu pego? Né? O que eu faço então para calcular? Eu simplesmente pego o preço do ano vezes a produção no mês dentro daquele ano. Então está aqui mês 1, ano 1. E assim faço para todos. Tá? Aqui, ó, aqui peguei o mesmo preço. Cuidado com os cifrõezinhos, né, para ter aqueles cálculos absolutos, mas como a forma já está pronta aqui, vocês não vão precisar se preocupar, a menos que vocês adaptem a planilha para uma outra realidade. Observem, ó, peguei o mês 2, a demanda do mês 2, vezes o preço do ano 1. Tá? E assim para tudo, ó, vou pegar um bem no meio aqui, só para vocês verem que segue a mesma lógica. Aqui eu estou pegando o ano 5 e o mês 7. Ó, ano 5, demanda no ano 5, 93 mil, vezes o preço do ano 5, 12,16. Resultado, 1.134.000. Tá? Coloca tudo aqui e depois vê se fechou. Tá? Observem, ó, no primeiro ano eu vou ter um faturamento com esse produto modesto ainda, porque eu estou iniciando, de pouco menos de 3 milhões, depois já dobra para 6, depois vai para quase 10 e assim vai indo até chegar nos 27 milhões e 600. Isso aqui traduz em termos financeiros toda a minha estratégia que eu já relatei ela para vocês anteriormente. Isso a gente faz por produto, pessoal. Vocês têm que chegar neste ponto aqui. Como eu falei, à medida que vocês vão preenchendo os vermelhinhos aqui, as partes vermelhas, né, vocês podem usar a mesma planilha e já adaptar a realidade de vocês. Tá? Bom, pessoal, agora eu vou mais rápido, tá? Até porque daqui a pouco eu tenho que dar aula. Fiz o produto 1, fiz o produto 2, tá? Produto 2, produto Y, mesma região, um pouco mais caro, vamos dizer que é um produto que tem algum diferencial de qualidade, consumo anual menor, talvez por ser mais caro, né? Consumo outro per capita era 12, esse aqui é 10, tem lógica. Mesma população, tá? Observem que agora aqui eu não estou sendo tão agressivo na minha meta, eu botei 30%, tá? Talvez porque eu entendo que tem concorrentes melhor estruturados para vender produtos mais nobres, né? E mantive os 5 dias. Isso pode ter mudanças também, tá? A sazonalidade é a mesma, mas pode mudar também. Eu adotei a mesma aqui para não complicar, para fins didáticos. Vou adotar a mesma estratégia de acompanhamento de demanda. E o restante, pessoal, são os mesmos cálculos que eu já expliquei para vocês. Observe que o custeio aqui também está um pouquinho mais caro, tá? Considerando as mesmas lógicas que a gente explicou no produto 1. Tá? Inflação é a mesma também,
Às vezes, vocês podem perguntar, mas pode ter diferença? Pode, às vezes alguns produtos são inflacionados de acordo com a inflação dos seus insumos. Então, cada produto na empresa pode ser que tenha a sua inflação, mas aqui a gente uniformizou, tá? E no produto 3 a mesma coisa, pessoal. Produto Z, Vale do Rio Pardo, mais caro ainda, consumo per capita anual menor, mesma população, também mais modesta ainda a minha meta para o futuro, né? Eu quero só 20% do mercado. Quer dizer, eu estou tentando atacar uma camada mais popular, essa é a minha estratégia, né? Essa é a coerência que tem que ser explicada depois aí nos textos de vocês, né? Numa situação similar a essa. Mantenho o estoque pequeno, sazonalidade mantém também, continuo com acompanhamento de demanda, faço os mesmos cálculos, custeio já ficou mais caro, né? O produto de repente consome matérias-primas e uma mão de obra um pouquinho mais qualificada, tá? Ou maior tempo de produção também pode ser, tá? Então, e depois calcula aqui os vários faturamentos, tá? Aqui. Deixa eu ver o que deu no outro aqui. Um pouquinho mais, tá? Então observem, pessoal, produto 1, cheguei no plano de vendas para o produto 1. Produto 2, cheguei no plano de vendas para o produto 2. Produto 3, cheguei no plano de venda para o produto 3. Usando a mesma lógica. Isso é super importante. Depois, como vocês vão apresentar, se querem juntar essas tabelas dos vários produtos 1, 2 e 3, produto X, Y, Z, tudo numa mesma tabela, como fez o Massas Delize, isso aí é questão de apresentação. O que interessa é a planilha que está por trás disso, para o mundo de vocês, para a continuidade do trabalho e também para que vocês tenham uma assertividade nesta parte e nas que virão daqui para diante. E mantenham aquela coerência que eu falei. E aí, pessoal, a planilha consolidada, que nada mais é que um somatório de tudo isso. Os produtos agora é o X, Y e Z, continua Vale do Rio Pardo. Isso aqui é um preço médio que está de acordo, então, com a previsão de vendas, tá? De acordo com as previsões de vendas de cada produto. A gente já viu isso nas planilhas anteriores. Aqui soma, né, pessoal, porque as pessoas consomem o X, o Y e o Z na mesma região. Tá? Pelo menos é o que aparece aqui, né? Então eu tenho que somar. Consumo per capita. Tá? Observe que a estrutura é a mesma, só que aqui é um consolidado, tanto que tem pouca coisa para a gente alimentar aqui, né? Tudo já é calculado automaticamente. Se vocês fizerem tudo certo nas planilhas produto 1, produto 2, produto 3, aqui no consolidado tem que dar tudo certo. E dá para a gente fazer umas checagens também para a gente, né, tipo prova real, para ver se deu certo. Ó. Considerando os 3 produtos agora, é uma média de mercado de 31%, aqui sai muito número médio, né, média ponderada, sem cuidado. Aqui querem consolidar ou é soma ou é média ponderada, dificilmente vai ser média simples, tá? Então, pode ver aqui, ó, soma de todos os produtos, soma de todos os faturamentos previstos, tá? Então, aqui eu mantive ponderado também, eu posso trabalhar com políticas de estoque diferenciadas para um ou outro produto, posso, e aqui então vai dar uma média ponderada do estoque final em dias, tá? Aqui tudo soma também, sazonalidade, então, aqui já ela vai ser calculada, tá, pessoal, ao final, depois que a gente tiver todo o consolidado aqui, tudo somado, aí a gente calcula a sazonalidade verdadeira. Deu a mesma porque está tudo igual, mas poderia não dar e aí vai dar um outro valor aqui. Tá? Acompanhamento de demanda, que tudo somatório. Tanto da parte de demanda, estoque e produção. Demanda, estoque e produção. Tudo somatórios, né, que vem das abas anteriores. Tá? Inclusive eu já fiz aqui com esse processo aqui, pelo menos nos planos de produção e vendas, com o soma abas, né? Porque se vocês introduzir uma aba aqui no meio, um quarto ou quinto produto, ele vai somar, ele vai levar em conta, então facilita, né? Só não nos cálculos de média ponderada, que nem aqui, ó. Aqui já daí teria que modificar a forma acrescentando a parte correspondente à aba que vocês introduziram, tá? Mas isso aí já eu sempre aconselho, alguém no grupo tem que manjar bastante de Excel para ajudar, para dar lá a melhor das contribuições, tá? Eu estou simplificando, já estou dando pronto aqui, então só estou dando a explicação para vocês terem isso presente. E aí, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? A média ponderada dos custos unitários, agora sim, isso aqui vai influenciar no cálculo da capacidade. Então, tem toda uma parte nova aqui que é o cálculo da capacidade de operação. Já deixei tudo pronto aqui, tá, pessoal?
e vocês só vão ter que adaptar a realidade de vocês, né? De qualquer forma, vai ser necessário aqui alguns cuidados, tá? Então, aqui estão aquelas duas estratégias, ó. Então, estratégia de capacidade adiantada para suportar até o ano 3 e depois eu vou dobrar a capacidade para suportar do ano 4 até o ano 7. Ok? Então, é o que eu havia também antecipado para vocês quando estava explicando ali o produto 1, 2 e 3, tá? Aqui ela parece mais visível a estratégia. Horas disponíveis por turno, ó. Pode ser que a empresa tenha que trabalhar 1 ou 2 turnos, ou talvez até 3, tá? Aqui eu tentei limitar o nosso exemplo para no máximo 2 turnos. É o suficiente, mas se vocês tiverem uma outra visão da empresa de vocês, uma outra realidade, dependendo, pode ser necessário um terceiro turno, né? Empresas muito sazonais, exemplo as nossas fumageiras, que tem uma curva de sazonalidade muito grande, às vezes a gente tem que trabalhar também dessa forma para otimizar os custos, né? Mas não há tanto o nosso caso aqui. Horas perdidas, eu adotei aqui o do Massas Delise, 1 hora a cada 8, então eles perdem com intervalo, deslocamento, lanche, tá? Enfim, horas perdidas inevitáveis, né? Aquelas coisas que já são programadas, né? Que consomem então parte do meu tempo. Aí ele calcula aqui automaticamente o percentual de indisponibilidade, que tem a ver com a utilização, né? A utilização da capacidade. E eu tenho uma eficiência esperada em torno de 90%, que daí é velocidade de máquina, é a fadiga do trabalhador, aquelas coisas que vocês já aprenderam comigo em outras disciplinas, né? A manutenção corretiva, que tem imprevistos, né? Enfim, tá? Tudo isso aqui entra no conceito de eficiência esperada, né? Que é o que eu estou projetando para a minha empresa. Pode ser que não dê, depois a gente vai ver o que vai projetar na real em função da minha estratégia de vendas e produção. Tá, pessoal? Então, o que eu adotei aqui, ó? Como estratégia de capacidade, eu separei as duas aqui, o suportar e o dobrar, né? Olha como é importante, tá, pessoal, a gente ter tudo listado, né? Para que eu possa escolher um equipamento, eu tenho que olhar o que eu realmente projetei. Eu peguei aqui uma média, pessoal, ó, tá? Como eu estou balizando a minha capacidade para ela suportar até o ano 3, então eu fui aqui e olhei o ano 3, ó. Qual a média? Alguém pode me perguntar, mas não deveria ser pelo pico? Sim, tá? Mas normalmente o pessoal dimensiona pela média e depois vai jogando com turnos, com hora extra e tudo mais, aí acrescenta outra estratégia. Se eu dimensionar pelo pico, olha só aqui, ó, eu tenho picos aqui de 208 mil na minha produção e depois aqui praticamente a metade, 109 mil. Então eu vou ter momentos de grande produção e momentos bastante ociosos. Então a gente tenta fazer uma média, já sabendo de antemão que na média, de repente, eu posso ter alguns gargalos aí em alguns meses, principalmente nesses meses de pico. Mas aí que entra o segundo turno, tá, pessoal? Mas isso vai aparecer ao natural se vocês preencherem a planilha certa, tá? Então, observa, aqui já está o somatório de todos os produtos, X, Y, Z. Se eles passam pela mesma linha ou pela mesma máquina, ou pelo mesmo gargalo, vocês já fizeram cálculos semelhantes comigo, né? Eu tenho que levar sempre o gargalo em conta. Se todos os produtos passam pelo gargalo, tem que somar todos eles, né? Porque eu vou uma hora produzir um, outra hora vou produzir outro, vai ocupar meu tempo e eu tenho que dar conta da demanda para todos eles, individualmente. Então, tá tudo já somado aqui. E aí eu fiz a média, a capacidade média. Então, o pessoal se orienta muito pela média para dar uma certa uniformidade entre ociosidade e autoocupação, né? Então aqui deu uma média de 145 mil, na estratégia 1 aqui, o suportar, e na estratégia dobrar deu 337 mil, tá? O dobrar eu fiz no ano 7 aqui, ó. Ok, pessoal? E fui no meu fornecedor, isso aqui eu tenho que obter dos meus fornecedores, e encontrei lá um equipamento, um gargalo, ou equipamentos de linha, se for uma linha de produção, tá? Tem um que me serve ali de uma capacidade teórica de 200 mil, sempre lembrando que o que vem do fornecedor é teórico, nunca dá isso. E no caso da estratégia dobrar, de 400. Sim, se é 200, o dobro é 400. Tá? Então, existem esses equipamentos, ou pode ser 2 equipamentos de 200, né? Provavelmente é o que vai acabar acontecendo, porque como eu já tenho um de 200, eu vou comprar mais um de 200, fico com 2 equipamentos e consigo, então, fazer frente a essa produção média aqui, né? Agora a gente vai fazer o cálculo para ver se dá conta ou não dá conta. E aí tem toda uma
lógica. Isso aí, pessoal, só nas minhas aulas. Quem se lembrar um pouco aí das minhas aulas vai ver que a gente discutiu isso quando falando lá das restrições e tudo mais. Chegamos a exercitar e eu citei exemplos, mas provavelmente, como já faz um bom tempo, alguns já nem se lembram mais. Então eu estou recapitulando isso aqui. Tá? E aí vocês vão ver o quanto é inteligente todo esse processo, para a gente inclusive saber como vamos operar a nossa empresa em turno, 2 turnos, sei lá o que vão fazer. Bom, então pessoal, essa tabelinha aqui já está pronta, tá? E aí é o seguinte, pessoal, quando vocês começarem a fazer, bota tudo zero aqui, isso aqui é um exercício. O que eu estou dizendo aqui? Ó, número de meses que requerem 2 turnos. Eu estou assumindo que nenhum mês, em nenhum dos anos, eu vou precisar de 2 turnos. Eu trabalho bem com um só. Ao colocar zero aqui, eu estou dizendo que nenhum mês eu necessito 2 turnos. Ok? Estão vendo aqui? Isso aqui é um software, vocês vão ver. Tá? Já usei um princípio de OPT aqui para fazer o que a gente explica para vocês nas disciplinas anteriores. Tá? Então ele já calcula aqui o número de turnos requeridos, está aqui. Tá? As capacidades, inclusive aumentando a partir do 4º ano, já está aqui também, né? É daqui de cima. Tá? Capacidade máxima e cuidado, tem que descontar a utilização e a eficiência. Tá? É o máximo que eu consigo produzir. Né? Olha, a eficiência de 90% não é pouca coisa. Dá para explorar algo mais, mas a gente já sabe que não é tão fácil. Então, o meu fornecedor me vendeu por 200 mil, mas eu vou conseguir 157. Aqui, 400, 315. E a capacidade desejada, aí sim, pessoal, eu tenho que olhar ano a ano. Olhem só, o cálculo da Delise lá que você recebeu, eles fizeram só para o primeiro ano. Aí tudo bem, é uma informação, mas não serve para muita coisa, porque eu não sei o que vai acontecer nos anos e eu estou projetando a minha empresa lá para o futuro. E se der estrangulamento, se aparecer gargalo lá no 3º, 4º ano? Nessa estratégia, nessa tabela aqui, a gente consegue visualizar isso para frente. Então, eu puxo a capacidade desejada, que é o máximo que eu vou necessitar de produção em cada um daqueles anos. Então, observe aqui, ó. Puxo da produção, né? Agora não é mais a demanda. Ó, tá? Puxo da produção. A fórmula é essa mesma, ó. Máximo entre mês 1 e mês 12. Aí ele vai pegar provavelmente os 77.472. Vamos ver lá. Ó, 77.472. Tá? Tudo bem, no primeiro ano, aí está aqui a minha eficiência real. Ó, ela ali era projetada, mas considerando que aqui eu estou bem abaixo da capacidade, né, a minha eficiência real é de 49,19. É um real que não aconteceu ainda, né, mas é já considerando a capacidade desejada. Aí é daqueles conceitos que a gente explicou para vocês, e está mais ou menos explicado no Massas Delise também, e que tem aí nos meus vídeos e aulas que a gente ministrou para vocês no passado. Aí, capacidade ociosa é sempre a máxima menos a desejada, já falamos sobre isso em aulas anteriores. Calcula a ociosidade, que é a capacidade ociosa dividido pela máxima traduzida em percentual. E a capacidade mínima, pessoal, aí por isso que eu preciso, né, até o ano 3 aqui, dos valores de custeio, senão eu não consigo calcular conforme aquela metodologia. Tá? Eu tenho outro conceito, já falei para vocês, de capacidade mínima, mas eu estou aceitando esse aqui, que é no ponto de equilíbrio, considerando custos unitários de mão de obra direta e custos unitários de matéria-prima. Então, é isso que a gente colocou. Observem que daí já tem a formulazinha, é a mesma que está lá no material de vocês, eu usei, tá, pessoal? Não vou explicitar ela aqui, qualquer coisa vocês deem uma consultada, mas essencialmente ela leva em conta custo unitário, soma os dois, multiplica pela capacidade desejada, né, e divide pelo preço, tá aqui em cima, pelo preço médio sugerido. Tá? No caso aqui, um consolidado, eu já tenho que levar isso em conta. Tá? Então a gente calcula dessa forma, é o cálculo aproximado que eles fizeram lá também, só não está tão bem explicado. Né? Eu tive que rastrear isso aí tudo, mas a gente tem presente já esse cálculo há bastante tempo. Muito bem, então pessoal, observem aqui, ó, no primeiro ano, tudo bem, né? Não vou ter grandes surpresas, tá? Vamos ver ali em cima o que estão vendo que apareceu uns laranja aqui, ó, isso aqui é um alerta, isso aqui está automatizado, tá? Então isso aqui depois vai ajudar vocês. No primeiro ano não apareceu nenhum alerta, porque eu estou com capacidade de sobra, tá? Tudo que está ali demandado e que eu vou ter que produzir para estoque,
encaixa perfeitamente com sobras. Tanto que, observe que a ociosidade foi de mais de 50%. Trabalhando um turno, menos que um turno não posso trabalhar. Mas isso aí pode me ajudar a montar uma equipe menor, enfim, vou ter algumas estratégias para me adequar a essa realidade. Porém, olha só como ficou. Ó. No ano 2, sem disparar nenhum turno, tá? Eu faço os mesmos cálculos, busco a capacidade máxima, aí já vai lá para cima, ó, busco lá no ano 2. Ano 2 aqui, ó. Capacidade máxima 142. E já me dá uma eficiência de 90%, já até ultrapassa um pouquinho o que eu esperava, né? Perigoso, tá? Muito bem, tá? Tanto que a minha ociosidade ficou bem baixinha, né? Quer dizer, eu tô a 1000 aqui, tô trabalhando quase no limite aqui, quer dizer, acima do limite um pouquinho, tá? Portanto, perigoso isso aí. E aí sim, isso me instiga a imaginar o que eu possa fazer nesse segundo ano aqui, tá? Vai piorar ainda, vocês estão vendo aqui para baixo que já, né? Mas a explicação que eu dei agora vale para os demais também. Então, pessoal, estão vendo? Não apareceu nada assustador, não apareceu nenhum alerta aqui, nenhum laranjinha. Tudo bem, então eu consigo ainda, apesar de ficar meio no limite, trabalhar com turno só. Tá? Então, não há necessidade de turnos adicionais aqui, de nenhum mês, nem no ano 1, nem no ano 2. Agora, olhem no ano 3. Isso aqui não pode ter dados aqui maiores que 100%. Quando eu tiver dados maiores que 100%, eu tenho esse, vou precisar mexer na capacidade, senão eu não dou conta da minha demanda nos meses de pico. Esse é o alerta. Então, isso aparece na forma de um farolzinho laranja lá em cima. Tá? Então, vamos ver aqui, eu estou no ano 3, ó, apareceu 132% de eficiência. Olha o que apareceu no ano 3. 3 meses onde eu vou necessitar disparar pelo menos um segundo turno. Tá? É o que aparece aqui. Tá? Então, o que eu coloco? E aí vai me resolver todos os meus problemas. Olha como é fácil. Eu conto o número de meses em que apareceu o laranja aqui, ó. Não é os meses, tá? O que interessa é assim, ó, aqui tem 3 células laranja mais 3 células laranja, total 6. Então eu vou precisar aqui, ó, de um segundo turno durante 6 meses, senão eu não dou conta, tá? Aí ele faz um cálculo, em média, né, já considerando que alguns meses eu vou trabalhar em turno normal, quando eu tenho situações de baixa produção, e em meses de pico eu vou trabalhar aí sim com 2 turnos. Então ele faz uma média e calcula isso, né, a média de turnos requeridos no ano, já considerando utilização e eficiência. É um cálculo automatizado. Aumento a minha capacidade teórica daí, né? Aqui já está ponderado em função dessa média, tá, pessoal? A capacidade máxima é o cálculo, né? Ele calcula aqui, normal. A capacidade desejada eu puxo de lá, a mesma situação anterior. E agora, pessoal, olha só, disparando um segundo turno durante os 6 meses de pico ali que vocês viram em laranjinha lá em cima, eu consigo trabalhar com uma eficiência de 80,9%. Tá? E aí o restante dos cálculos são os mesmos, tá, pessoal? Então o meu trabalho, primeiro, é zerar tudo aqui e daí depois procurar os laranjas. E aí depois ir completando isso aqui, uma coisa que vocês vão ter que fazer só no final, depois de ter feito o produto 1, o 2 e o 3. Então, vamos ver aqui, ó. No ano 5, eu já tenho 2 meses aqui, ó. Deixa eu ver. 2 meses, ó. 1 e 2. Venho aqui embaixo e boto no ano 5, 2. No ano 4 não tem nada, deixo 0. O ano 4 eu recém mudei a minha capacidade, dobrei ela, né? Então tá tudo folgado, não deu nada laranja aqui, ó. Eu tô com, ó, no ano 4 com uma eficiência de 86%. Nem é tão baixo assim. Estou trabalhando com um turno só, mas com uma capacidade maior. Tá? Ainda assim já foi lá em cima a minha eficiência real. Aqui eu coloquei 2, aí já ficou melhor, ó, tá? Já ficou menos que 100%. Tanto o ano 6 quanto o ano 7, eles têm 3 mais 3, 6. Ó, observe, 3 mais 3, 6. Então eu coloco esses 6 meses aqui. Durante os meses de pico eu vou ter que disparar 2 turnos, né? Número de meses que requerem 2 turnos, é isso aí. Tá? Ele já fez os cálculos, tá? Observa que agora as eficiências reais todas ficaram abaixo de 100%. Pode acontecer de ainda eu fazendo aqui ficar acima de 100%? Pode. Tá? Aí pode ser que eu tenha que disparar o terceiro turno. É um sinal. Tá? No nosso caso não aconteceu. Ok? Tá?
Tá? No nosso caso, deu conta com esses turnos aí. Para disparar o terceiro turno, aí a gente tem que mudar um pouquinho a tabela aqui, né? E de repente simular um mês a mais, enfim, que trabalhe para estoque, alguma coisa assim. Porque eu não preciso disparar o terceiro turno só por um mês, eu posso espichar o segundo turno por mais um mês, além do mês de pico, e trabalhando com estoque. Enfim, tem várias jogadas que a gente pode fazer, tá? Ok, pessoal? Calculou todas as capacidades. Enfim, se vocês fizerem tudo certinho, vocês vão chegar nesse ponto aqui, a única coisa que vocês vão ter que mexer é no número de turnos. E aí já saem os cálculos todos automatizados. Aqui as conclusões, ó. Analisando-se o plano de produção mensal, constata-se que há meses em que a produção supera a capacidade máxima, é o que a gente viu ali na tabelinha, portanto haverá necessidade de se trabalhar em 2 turnos nesses meses. Aqueles pontos ali que a produção supera a capacidade máxima, aí a minha eficiência passa de 100%, que é impossível, então tenho que mexer, coloca mais turnos. A capacidade mínima foi calculada com base no preço médio inicialmente sugerido, tá? Aqui então está basicamente para o primeiro ano, isso pode mudar. E a partir do ano 4 deve-se ajustar as formas, pois houve ampliação de capacidade. Aqui eu só fiz um alerta com cores também, que as formas estão um pouquinho diferentes, mas só por conta de absorver a nova capacidade teórica, né? Mas daqui para trás é tudo igual. A única coisa que eu mudei mais foi aqui mesmo. As pessoas me perguntam aqui sobre a questão do custeio, que vai influenciar na capacidade mínima. Tá? Por que eu não botei tudo igual aqui em termos de custeio, tá, pessoal? Porque vocês estudaram comigo também que as estratégias de capacidade, elas favorecem ganhos de escala, ou seja, eu diluo custos, mesmo operacionais, ganhos de produtividade, questões várias que podem ter avanços ali, né? Então eu posso ter algum ganho, e também a própria curva da experiência ao longo dos anos, né? Eu vou estar trabalhando aqui 7 anos, alguma experiência que me favoreça a produtividade, eu vou ter que ter adquirido, fazendo melhorias e tudo mais, né? A empresa não pode parar. Então, esses números da segunda estratégia de capacidade podem mudar. Eu deixei o mesmo, tá? Mas tá ali em aberto. Se alguém tiver uma situação diferente, pode mudar também. Tá? Muda lá no produto, que muda automático aqui. Então é isso, pessoal. E aí, o plano de vendas consolidado, tá? Que é os somatórios de todas as nossas vendas. Então, o que eu estou falando? Se essa empresa funcionar direitinho, é o mesmo que apareceu nos produtos individual, aqui aparece consolidado. Eu vou chegar a um faturamento de 57 milhões com os 3 produtos. É bastante, né? Estou pensando numa empresa aí de grande porte já, né? Mas quem sabe, né? Aí vai depender muito do cálculo da viabilidade, que não está aqui ainda nessa planilha, né? Talvez no futuro eu coloque, mas vão com as ferramentas de vocês. Tá? Aí tem que ver lá o livro de investimento. Tá? Então é outra história, é outro papo, é outra aula. Ok, pessoal, vou ter que terminar, daqui a pouco começa a minha aula, então estou deixando essa planilha disponível lá nas nossas aulas, procurem lá, podem baixar a planilha, adaptar a realidade de vocês e já sair calculando, né? E com certeza será um trabalho gratificante a ser feito. Qualquer dúvida, perguntem para mim. Eu sei que tem pouco tempo, mas só agora também que eu tive tempo de montar a planilha, isso requer tempo de fazer o vídeo, né? Então, paciência, né? A gente vai fazendo conforme pode, tá? Mas vocês viram que tem aí um certo conteúdo a ser explanado, né, para poder fazer toda essa revisão e integrar todos esses elementos de forma a fechar. Mas enfim, né, antes tarde do que nunca, tá? Quem puder, aproveite ao máximo isso aqui, porque vai ajudar muito no trabalho. E vai, como eu falei, fortalecer toda a parte que virá de análise financeira. Ok, pessoal? Estamos terminando, então. Um grande abraço a todos.